Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta Lima e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os casos em que a criança troca os sons da fala, ou seja, fala errado algumas palavras, e tentar entender se isso de repente é normal, ou seja, se faz parte do processo natural do desenvolvimento da fala, e de repente entender se existe algum parâmetro de idade em que a gente possa se basear para esperar que essas trocas na fala sejam superadas e o amadurecimento da linguagem seja realmente esperado e instalado totalmente. Então a gente precisa, eu gosto de trazer o exemplo quando eu vou falar sobre esse assunto, dos momentos em que a gente adulto vai aprender um novo idioma. A gente passa, um processo gradual entre erros e acertos, a gente se depara com sonoridades diferentes, com um ponto articulatório diferente, e é preciso, portanto, não só aprender, identificar aquela palavra daquele idioma, mas também aprender a articular. E isso realmente demanda prática, demanda tempo, e todo o processo de aprendizado, sendo criança ou adulta, a gente tem que entender que é composto sim por erros e acertos, e eles fazem parte, portanto, esses erros, esses fracassos, eles fazem parte e são eles, ao a gente passar por esse processo, a gente vai entendendo como não fazer e vai então adquirindo condições, a partir da prática, de realmente dominar aquele aprendizado. E isso não é diferente com o desenvolvimento da fala da criança. Então, lá por volta do primeiro ano de vida, a gente espera que os bebês comecem já a falar suas primeiras palavras. Esse vocabulário, ele tende a se ampliar cada vez mais. E quando chega no segundo ano de vida, nesse intervalo entre o segundo ano de vida e o quinto ano de vida, existe um período muito intenso em que essa linguagem, essa fala, está sendo desenvolvida. E sim, portanto, os sons, essa troca dos sons da fala, elas são muito comuns, e a gente também pode entender que isso vai variando de acordo até com a complexidade do determinado fonema, ou seja, tem fonemas que são mais fáceis da criança pronunciar, e não é à toa que, portanto, o bebê geralmente inicia falando com suas primeiras palavras mamã, papá, que são sons bilabiais, são sons que basta a gente juntar, unir o lábio superior com o lábio inferior para serem produzidos, então são sons mais fáceis, a complexidade menor, enquanto que o som, por exemplo, durã, em que a gente tem o clássico do Cebolinha, que muitas vezes não consegue falar laranja e fala lalanja, troca o rã pelo lã. Esse som do rã, ele, portanto, ele é mais complexo mesmo, ele é um dos últimos a serem adquiridos, a serem instalados lá por volta dos 4, 5 anos de idade, é que a criança já consegue dominar e articular corretamente de uma forma já sistemática, ou seja, regular esse som. Entendendo também que mais complexo do que isso são os encontros consonantais. O que eu quero dizer? Quando se encontra duas consoantes na palavra, por exemplo, planta, o p e o l. Deu branco agora. Problema, tem dois encontros consonantais. Fruta, o f e o r. Flor, f e l. Então são sons, são encontros consonantais que, portanto, demandam uma complexidade maior para a criança conseguir dominar, e esses, portanto, a gente ainda dá um prazo um pouco maior para entender que a criança tem condição de dominar isso, e por volta dos 5, 6 anos ela consegue instalar e dominar toda essa articulação desses fonemas. Só que a gente também precisa saber, e aí realmente só buscando a ajuda de um profissional, de um fonoaudiólogo, que existe sim esse processo natural de trocas na fala, mas que existem determinadas trocas, ou seja, determinadas trocas de um som pelo outro, de um fonema pelo outro, que não são naturais. E que, portanto, a gente precisa ficar atento lá por volta dos 3 anos de idade. Se a criança ainda apresenta muitas trocas na fala, é interessante já pedir uma avaliação de um fonoaudiólogo para ele poder ver se essa troca é natural mesmo do processo de desenvolvimento da fala, ou se já tem alguma coisa ali que precisa ser corrigida, que a criança precisa de ajuda para poder conseguir entender e fazer a articulação correta. Então, se a gente for ter um parâmetro assim, lá por volta dos 3 anos, é interessante a gente prestar atenção
e buscar a ajuda de um profissional, porque tem crianças com 3 anos que já estão falando praticamente tudo, não é? Então, entendendo, gente, eu sempre preciso, tenho essa preocupação de deixar isso muito claro, muito bem pontuado. Tudo isso, né, quando a gente fala em termos de desenvolvimento infantil e da linguagem também, a gente fica dando essas idades como uma forma de dar um norte, não é, para as pessoas, uma forma de a gente ter um parâmetro mais geral, mas cada situação, um contexto, variações diversas. Lembrando que se a criança teve um atraso no desenvolvimento da linguagem, ou seja, se ela demorou a começar a falar, esse processo ele acaba realmente, né, nesse parâmetro de idade, acaba sendo diferente, então a criança precisa muitas vezes de um tempo maior. Mas, concluindo todo o assunto, aos 4 anos a gente pode ter uma referência ali bacana da gente realmente esperar que a criança já esteja falando bem, articulando bem os sons, com exceção desse que eu falei da questão dos encontros consonantais que são mais difíceis. Então, em torno de 4 anos e alguns meses, 5 anos, é onde a gente tem que fechar esse processo, né? A gente espera, muitas vezes não acontece, mas a gente espera que esse processo de amadurecimento da linguagem esteja realmente meio que colocado, estabelecido. Então, se a criança tem em torno de 4 anos e ainda tem muitas trocas na fala, é muito importante que essa criança já realmente seja vista por um fonoaudiólogo. Certamente ela vai receber indicação de fonoterapia, de fazer terapia, para poder conseguir aprender a diferenciar esses sons e articular da forma correta, de acordo com a demanda, fonético-fonológica que ela apresenta. E por que isso é tão importante de ser visto logo no início? Porque lá, daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, lá por volta dos 6 anos, quando essa criança entrar no processo realmente de alfabetização, ela vai ter aquela forma que ela fala como parâmetro para poder refletir na escrita. Então é interessante e importantíssimo que a gente olhe logo desde essa idade inicial, entre os 4 anos, já comece a intervir para que a criança tenha tempo de conseguir corrigir tudo isso e quando chegar na hora da alfabetização não sofrer, não é, nenhum tipo de dificuldade, de influência em relação dessa dificuldade que ela tem articulatória, fonoarticulatória. Eu vou deixar um vídeo que já tem um tempinho que eu gravei aqui, que fala justamente também, que eu acho que complementa um pouquinho esse vídeo, então eu sugiro que vocês assistam. Vou deixar o link aqui embaixo. É um vídeo em que eu falo dou orientações de como é que a gente corrige a fala da criança. Quando ela fala errado, ou seja, como é que a gente procede de uma forma bacana, como é que a gente intervém de uma forma positiva, em que a gente possa ser um modelo para essa criança, mas sem tensão, sem cobrança, não é? Sem bloqueio. Então é interessante porque eu acho que é um vídeo que pode complementar o assunto de hoje. Deixem nos comentários de vocês as dúvidas, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, avalie o vídeo se gostou e a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela atenção, tchau, tchau!